Bom dia família, bom dia ouvintes, bom dia você que nos escuta. Você sabia que não é a saída do porto que determina o sucesso de uma viagem, mas a chegada? E entre os dois pontos há uma jornada com fé. No livro de Mateus, capítulo 14, 22, 31, tem uma passagem muito interessante, onde o Senhor Jesus acabava de fazer um grande milagre, o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, e impeliu seus discípulos a passarem para outra margem do rio. Nessa narrativa, diz a palavra que durante a saída, em tempo bom e de dia, o barco estava indo muito bem, até que vieram os ventos contrários, as nuvens ficaram entenebrecidas, o tempo escureceu, a noite chegou e eles estavam em grandes apuros no mar revolto. Daí Jesus se apresenta andando por sobre as águas, ele sem saber o que fazer. Pedro olha então e diz: Senhor, és tu? Ele diz: sou eu. Se és o Senhor, me faça ir até o Senhor. E o Senhor disse: venha. E ele foi. Isso é uma narrativa até hoje, não é? Onde a ciência não explica, mas a Bíblia diz que andar sobre as águas é algo sobrenatural. Humanamente falando, é impossível. Mas ele usou a fé. Confiou em Jesus quando ele afundou. Ele parou de agir com fé, porque diante das situações, ele andou sobre as águas e foi até o mestre, até que os ventos contrários bateram e ele perdeu a sua fé. É como se ele tivesse pensado: ei, eu estou tomando uma decisão, estou andando por cima da água, e isso é impossível. A dúvida entrou em seu coração, ele deixou a fé de lado e pensou na naturalidade e nas limitações humanas. Lhe faltou a fé, a certeza de que poderia fazer isso. Quando a dúvida entra em nosso coração, ela neutraliza qualquer tipo de fé e impede aquilo que era para ter acontecido. O vento e tudo que estava acontecendo para fazer com que se distraísse são as adversidades de hoje. Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Hebreus 11, 1. Quando Jesus mandou Pedro andar sobre as águas e ele afundou, Jesus disse que era um homem de pouca fé. Se eu tiver fé suficiente, eu consigo caminhar sobre as águas? Por que Pedro afundou? O que foi que saiu errado se ele estava convicto o suficiente para descer do barco no mar revolto, em pleno mar, sem pensar duas vezes? De repente, Pedro desviou o olhar da direção onde estava Jesus, que era a única certeza que ele tinha de estar seguro. Sabe, queridos, é exatamente isso que acontece com muitas pessoas no dia de hoje. Nos momentos de perigo da vida, eles tiram o olhar de Jesus, e quem tira o foco do Mestre, quem tira os olhos do Senhor, afunda. Precisamos ter foco. Precisamos ter a fé. A saída do porto e a chegada ao lugar seguro tem uma jornada, tem uma caminhada, tem um nível de fé que precisamos praticar. Podemos comparar esta cena às nossas vidas ou algum momento vivido. Temos tantos alvos, tantos propósitos, objetivos. Queremos chegar, sim, a algum lugar, alcançar a concretização dos nossos sonhos. E isso é bom. São projetos que precisamos estar atentos e renovando todos os dias. Isso faz parte, são as nossas motivações. Mas no primeiro momento pensamos que conseguiremos sozinho. Muitas pessoas acham que a força do braço, a sua expertise, a sua academia é o suficiente. Não é? É o suficiente andar por conta própria. Afinal, somos fortes, capazes, espertos, né? Sabemos aonde vamos, conhecemos a rota.
E temos essa certeza. Os discípulos, quando Jesus os impeliu e disse, olha, vão adiante, a maioria deles eram pescadores, sabiam navegar nas águas, eles já tinham a experiência, né? Achava que atravessar aquele espaço seria extremamente simples e fácil, seria uma rotina. Entretanto, o tempo passa e a tempestade vem. A noite chega e os ventos vão se tornando os contrários, os impedimentos se multiplicam e muitas forças querem nos impedir na contramão dos nossos planos. Quando procuramos a ajuda dos nossos amigos, vemos que todos estão no mesmo barco, na mesma dificuldade, e alguns até pior, até se borraram de tanto medo, não é, das situações. Jesus não arrancou Pedro do barco. Ele precisou demonstrar o exercício da sua própria vontade ao descer e caminhar. Era uma questão de escolha, era uma questão de decisão, era uma questão de iniciativa. Da mesma forma, Jesus continua chamando a muitos. Ele diz, vem. E ele nos chama para uma vida sobrenatural, para andar sobre as águas. Pedro andou, lá em Mateus 14, 29, ali aconteceu um imprevisível, um improvável, aconteceu um impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Pedro encontrou segurança e firmeza no meio da instabilidade. Se você crê em Jesus, o impossível pode acontecer sim na sua vida. Deus pode trazer soluções inimagináveis aonde você acha que não tem mais soluções. Contudo, você precisa crer. Isto não se concretiza simplesmente a partir de nossa vontade. Embora possamos pedir como Pedro fez. Pedro pediu, Senhor, eu quero chegar. Se és o Cristo, eu chegarei até. E Jesus disse, vem. E ele andou por sobre as águas. Se cremos na palavra de Deus e agimos de acordo com ela, em obediência, o sobrenatural certamente acontecerá. Essa situação que você está passando hoje só vai ser resolvida depois que os propósitos de Deus forem concretizados na sua vida, na vida daqueles que Deus quer transformar. Não olhe a circunstância. Se importe sim em buscar a presença do Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Deus te abençoe, que o Senhor te dê um dia de bonança, um dia de calmaria, céus azuis, uma manhã como diz em 1 Samuel, uma manhã sem nuvens entrenebrecidas e sem tempestades vindo na sua direção. Que Deus te abençoe, pense nisso, reflita sobre isso.